Como buscar a restauração de nossa família diante de situações difíceis e inesperadas? Eu sou o pastor Fábio, gostaria de te convidar para este tempo de estudo bíblico, para assim crescermos juntos e assim aprendermos na palavra de Deus, a buscarmos a restauração da nossa família neste tempo, em nome de Jesus. Então agora, eu vou dizer duas frases e eu gostaria que você prestasse atenção nelas. Frase número 1. Oba, tenho uma família. Frase número 2. Ai, tenho uma família. Qual destas frases lhe vem à mente quando você pensa em família? Sim, porque família, ela pode ser um lugar de alegria, crescimento emocional, espiritual, desafios, sonhos compartilhados, mas ela também pode representar um lugar de conflitos, dores, julgamento, críticas, feridas mal curadas, enfim. Por isso, é tão importante que nós olhemos com amor para o projeto maior do reino de Deus, a família. E assim buscarmos formas de transformá-la em um lugar que emana saúde, paz e alegria. Vamos então fazer a leitura do texto bíblico, o texto base deste estudo, 2 Reis, do capítulo 4, dos versos 8 até o 37. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, do 8 até o 37. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Verso 14. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça dói, a minha cabeça. Então, o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal.
Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao seu servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. Versículo 25. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Verso 30. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. E ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Verso 37. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Este é o texto que nós vamos analisar agora com mais cuidado, olhar alguns detalhes e tirar dele algumas lições que nos ajudarão a encontrar formas para a restauração da nossa família em tempos de crise, em tempos de situações inesperadas. Bem, vamos ao estudo. Faremos o estudo, então, dividido em 3 partes. Primeiro, compreendendo o texto. Segundo, vivendo a palavra. E terceiro, a conclusão. Ok? Vamos lá. O texto proposto relata a história de 2 encontros de uma família com o profeta Eliseu. No primeiro encontro, esta família se revela acolhedora e abençoadora. Porém, segundo o conceito de família daqueles tempos, incompleta. Faltava ao casal um filho. O profeta então intercede por aquela família. E este filho vem completar a alegria daquela casa. Tudo caminhava bem, até que surge uma circunstância não esperada. O filho da sunamita adoece e morre. Tudo tão repentino que a mesma só conseguiu reagir ao fato de forma impulsiva e emocional. Deixou seu filho morto e, sem contar nada a ninguém, nem se preocupar com os preparativos para o funeral, reações que seriam racionais, foi ao alcance do homem de Deus. Provavelmente porque acreditava que se alguém poderia reverter esta história de perda e dor, seria o homem de Deus. O acontecimento possibilitou o segundo encontro desta mulher com o profeta Eliseu. Ao aproximar-se do local onde ele estava, a sunamita foi recebida pelo moço Geazi, que quis saber o que estava acontecendo. Sem desprezá-lo, a mulher evita falar com ele e persiste em sua busca de encontrar-se com Eliseu. Da mesma maneira,
Ela poderia se contentar com a morte do filho, mas insistiu com o profeta, para que aquilo que Deus havia começado não terminasse daquele jeito. A sunamita viu a primeira ação a favor de seu filho não ter resultados, olha só, e precisou de uma segunda intervenção para que o milagre ocorresse. Um bordão, uma vara resistente que se leva à mão para a sustentação do corpo, era símbolo de apoio e foi colocado sobre o menino, mas sem resultados. Esta foi a primeira tentativa. A ressurreição do que estava morto se deu a partir do toque de Eliseu sobre o menino, da aproximação, mãos sobre mãos, do olho no olho, e assim o que estava frio foi se aquecendo e a morte foi dando lugar à vida. Após ver a vida de seu filho restaurada, a sunamita se prostra diante do profeta, uma atitude muito comum na época por reconhecê-lo como homem de Deus, e agradece a bênção alcançada. Glória a Deus por isso. Agora, amados, na segunda parte do nosso estudo, vivendo a palavra. O que essa experiência pode nos ensinar no que diz respeito a buscar a restauração da nossa família? Eu gostaria de compartilhar aqui pelo menos 5 ensinamentos para que possamos aqui tomar posse e vivê-la na nossa vida, na nossa família. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, precisamos identificar o que está morto em nossa família e ir em busca de solução. Assim como fez a sunamita, devemos apresentar a Deus todas as necessidades da nossa casa. Embora muitas vezes necessitamos falar com alguém e nos aconselhar, precisamos entender, o mais importante é colocar tudo primeiramente aos pés do Senhor. Aí no verso 27, o Salmo 55, 17. Pode pausar o vídeo e verificar estas referências. Em segundo lugar, é preciso perseverar na busca. A sunamita foi em direção ao homem de Deus e perseverou para falar com ele. Quantos de nós não desistimos no primeiro obstáculo, não é? Precisamos perseverar. Em nossa busca pela restauração da nossa família, muitos obstáculos surgirão com o intuito de nos desanimar ou nos fazer parar. Não devemos desistir, hein? No entanto, devemos perseverar no nosso alvo, crendo que aquele que começou em nós a boa obra também há de completá-la. Olha lá, Filipenses 1, versículo 6 e Lucas 18, versículo 1. Em terceiro lugar, nem sempre nossa busca terá resposta imediata. Olha só, importante isso para o nosso tempo, hein? Tempo em que as pessoas querem tudo para ontem, querem tudo para já. Deus tem o tempo determinado para realizar todas as coisas. Eclesiastes 3, de 1 a 3. Por isso, não podemos desistir, mas confiar em Deus e descansar nele o nosso coração, pois com certeza o Senhor deseja o melhor para a nossa família. Jeremias 29, 11 a 13. Em quarto lugar, o processo de restauração na família se dá a partir da oração e da proximidade. O que deu vida ao filho foi a presença, o toque. Mas é preciso destacar que Eliseu orou antes deste gesto. Isso nos ensina a importância de termos a nossa fé firmada na presença de Deus e não nos apoiarmos na fé de outras pessoas. Necessitamos sim de intercessão. Precisamos desenvolver a nossa fé e, por meio dela, esperarmos em Deus. Nós devemos orar muito, mas a presença junto à nossa família, o estar juntos, o olhar sincero que compartilha amor, o perdão, a aceitação, são gestos que possibilitarão a renovação da vida. E assim, em quinto e último lugar, o processo de restauração inclui a gratidão. A mulher
ficou agradecida. A gratidão a Deus por todos os seus gestos de amor para conosco é a atitude esperada para todos aqueles e aquelas que foram por Ele abençoados. Nossas famílias são muitas vezes bombardeadas por acontecimentos, ora inesperados e carregados de alegria, ora carregados de dor, inquietude e medo. Por isso, é preciso que em família desenvolvamos relações que permitam solidificar nossas bases, adquirindo maturidade para enfrentarmos as diferentes e inesperadas circunstâncias, mantendo diante delas o controle emocional. Nossa fé precisa então estar na certeza de que Deus pode mudar nossas impossibilidades em possibilidades. Mesmo sabendo que há situações que, humanamente falando, não terão o desfecho que esperamos. Ainda assim, devemos perseverar na fé, testemunhando e vivendo a manifestação da graça de Deus em meio às desgraças da vida, como nos exorta 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 8 a 9. E assim, partimos para a conclusão. Olha só, nem sempre estamos preparados e preparadas para enfrentar em família as drásticas mudanças que nos atingem. Isso é verdade, né? Agora, como reagir a isso sem perder nossos referenciais e desanimar na fé? Vamos lá a pensarmos em algumas propostas para isto. Primeiro, sinta-se como parte responsável para garantir o bem-estar de sua família. Muitos preferem fugir do problema, né? Mas essa não é a saída. Você é parte responsável para garantir o bem-estar de sua família. Segundo, cultive um período semanal para, em família, realizar alguma atividade que fortaleça os laços familiares. Como isso é importante. E terceiro, tenha uma vida devocional em família. Indispensável. Oração, reflexão na palavra de Deus em família. E assim, amados irmãos, a oração e a leitura bíblica nos preparam para o inesperado que só Deus conhece quando e como virá. Pense nisso. Reflita sobre isso. Para terminar, investindo nesses e outros caminhos, alcançaremos a maturidade enquanto família e as dificuldades se tornarão instrumentos de renovação da nossa fé. Sobretudo em tempos tão difíceis como este que vivemos, tempos de pandemia, de distanciamento social, em que o convívio familiar aumentou e o que deveria ser bênção acaba se tornando motivos de discórdia, acabam tornando motivos de perdão não liberado, enfim, de conflitos familiares, mas que possamos alcançar a maturidade em Cristo e superar estas dificuldades e assim poder então renovar a nossa fé. E aqui eu gostaria de anunciar o nosso próximo encontro. Olha só. Conflitos familiares. O que fazer? E o texto bíblico, 1 Samuel 25, de 1 a 38. Vai ser uma bênção. Nos veremos lá. É isso. Eu espero que esse estudo tenha sido uma bênção para você e que você possa aprender, assim como refletimos com a mulher sunamita, que não desistiu, apesar de tantas dificuldades e tantos obstáculos, e assim conseguiu em Deus a restauração da sua família. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem com um amigo, um familiar, e também abençoando assim a vida de alguém, assim como a sua foi abençoada. Se inscreva no canal, nos encontramos na próxima oportunidade. Que Deus te abençoe e um forte abraço.